já está aparecendo o início da gravação. Vamos aguardar um segundo. Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro iniciada a sessão da 8ª Câmara Julgadora Virtual do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 1º de abril de 2022. Todos os juízes já confirmaram presença e aqui, pelo sistema, iniciando a sessão. Temos a presença de 2 patronos para realização de sustentação oral e de uma patrona para acompanhamento de julgamento. Então, seguindo a ordem da pauta, nós temos, pela Companhia Brasileira de Distribuição, temos o Dr. Vanderlei de Souza Júnior, que é para a realização de sustentação oral relativa ao AIN 4048-980. Doutor Vanderlei, está nos ouvindo? Bom dia, doutor Samuel, bom dia a todos. Estou sim. Doutor Samuel, se me permite fazer uma observação muito rápida com relação ao caso. Desde ontem, estamos tentando protocolar memoriais e acho que, de fato, esse programa EPAT não é um programa pontual. Afeta também, acho que, os contribuintes para o protocolo da subida pelo GERUP, lá, que é o sistema que é colocado, e a gente não tem conseguido concluir o protocolo desses memoriais. E o que a gente buscaria também trazer nos memoriais, e até eu disponibilizo aqui a compartilhar minha tela com esses documentos, já que a gente não conseguiu protocolar esses arquivos. Esse processo está desde 2017 parado, né? Ele passou por várias relatorias, ele está há muito tempo parado. E ao pautar o processo, nós percebemos o quê? Que não houve comunicação nos autos da inclusão de uma boa parcela do débito no PEP. Nós fizemos um pagamento de uma parcela expressiva desse auto com base no PEP. E assim, pelo menos passando, a gente olhou a cópia integral e não houve nenhuma comunicação. E a gente pretendia juntar os termos de adesão por meio desse protocolo que não está conseguindo ser feito, né? Então, assim, até uma questão prévia, eu sei que tem as discussões aí de mérito, mas acho que isso, como são diversos itens e diversos períodos, acho que essa questão ela afeta bastante a discussão e a proposta até, me desculpe de antecipar isso, mas acho que talvez até para tornar mais assertivo a sustentação, se for o caso, conversão para que haja a certificação desse pagamento, que é parcial, tá? Não é uma adesão total, esse pagamento parcial no PEP. Então, seria só a sugestão do contribuinte. Mais uma vez, a gente pede desculpa, a gente queria ter juntado, eu posso até projetar aqui os termos de adesão, as guias de pagamento, mas, de fato, esse problema, o sistema está impedindo a gente pedir de protocolos memoriais e de juntar esse material para também subsidiar a decisão do doutor. Perfeito. Uma pergunta. Esses pagamentos que ocorreram no âmbito do PEP, são 4 itens, salvo engano, o AIN, né? Esses pagamentos são relacionados ou dizem respeito à integralidade de alguns dos itens, ou ele se relaciona aos itens, mas é parcialmente, o pagamento é parcial? Como é uma discussão de decadência também no caso, ele é parcialmente no sentido de que, claro, o PEP não permite que você faça pagamentos parciais dentro de um subitem, né? Então, você tem que aderir por período, pelo menos. Mas como alguns meses a autuação é por dia, então a gente tem, às vezes, dentro do mês de fevereiro, vários dias sendo autuados que são subitens, a gente tem diria que uma dezena de itens sendo pagos, uma dezena de itens remanescentes, tá? Questão da decadência, os remanescentes, e também de alguns períodos que, como o senhor deve ter visto na discussão, teve erros aí no enquadramento do ST. Mas, assim, são diversos itens, tanto que gerou 5 termos de adesão, tá? E o valor total do pagamento é de cerca de 25 milhões, então é um valor relevante do auto. Entendido. Eu agradeço pela atenção, né, pelo ponto destacado aí já de início, para a gente realmente não perder tempo. Então, o que eu proponho? Eu faço a leitura das acusações, breve leitura. Na sequência, o senhor faz a sustentação oral, apontando, eu deixo registrado essas considerações, retiro o processo e aguardo o protocolo dessa petição. E aí, analiso esses documentos e trago para uma próxima sessão, já apreciando essas questões relativas ao PEP.
Perfeito? Claro, eu agradeço. Obrigado. Obrigado. Então, são 4 itens, como dito inicialmente. Itens 1 e 2 relativos a pagamento de CMS-ST, relativos a entradas de mercadorias decorrentes de operações interestaduais. E os itens 3 e 4 relativos a crédito de CMS, relativos a operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária. É um processo realmente, como dito pelo patrono, salvo engano, que está parado desde 2017. Houve uma distribuição inicial, depois teve uma comissão de julgamento em diligência, depois voltou, teve uma distribuição errada, porque entendeu-se que esse processo deveria ter sido distribuído ao Dr. Juliano de Pietro, e foi constatada que não haveria necessidade. Houve nova distribuição e o processo, então, ficou parado. Foi daí que veio uma nova distribuição direcionada a mim. Então, são essas acusações. Passo a palavra para o doutor Vanderlei para que realize a sustentação oral e faça o registro da sustentação oral nos autos. Pode iniciar, doutor. Bom dia a todos. Como bem colocado pelo doutor relator, a acusação fiscal são 4 itens e os 2 primeiros são relativos à suposta falta de pagamento de ICMS antecipado com base no 426A, e os 2 últimos itens são relativos à mesma acusação, mas de outro viés, né, com relação ao crédito. Ou seja, os 4 itens se relacionam ao enquadramento das mercadorias autuadas no regime de substituição tributária, o que lhe confere ali um regime totalmente diferente, porque se enquadrados, como entendeu a autoridade fiscal, no regime da substituição tributária, caberia a fazer a antecipação do ICMS com base no 426A e não poderia ser vedado o crédito destacado no documento de aquisição. O que desde a defesa foi apontado foi que a forma como foi feito o enquadramento foi apenas e tão somente com base no NCM, não se atentando à descrição dos produtos. Isso causou uma série de distorções que foram apresentadas aí diversos exemplos na defesa, como, por exemplo, artigos de cochoaria, que você tem um NCM que é o mesmo para a coxa, a manta, que não se confunde com os itens que são descritos no regulamento, que são, por exemplo, colchões, travesseiros. Só um exemplo, tem entre outros que foram apresentados, tantos outros foram apresentados. Um outro exemplo, carteira de dinheiro que é classificada como estojo escolar, por ter um NCM semelhante. Então, assim, pelo fato de ter se pautado tão somente no NCM e não NCM mais descrição, gerou-se uma série de distorções. Inclusive, o Dr. Juliano de Pietro, quando houve a primeira inclusão do caso em diligência, ele converteu em diligência, e a própria autoridade fiscal de ofício fez uma série de correções, demonstrando que, de fato, essa metodologia inicial ela não se sustentava. Como bem, eu busquei adiantar, por entender também que tinha uma parcela que era discutível, a Companhia Brasileira efetuou o pagamento de uma parte desses itens, de um período específico. Há também uma discussão de decadência, no caso, né, com relação ao período de março de 2009 até novembro de 2009, e houve também o pagamento de outros períodos por parte no âmbito do PEP. Como bem colocado, infelizmente, por uma questão do EPAT, nós buscamos, e o processo ficou parado desde 2017, quando foi feito o pagamento, e não houve o reporte desse pagamento nos autos. Buscou-se fazer o protocolo desses memoriais acostando os 5 termos de aceite do PEP. E até, se me permitem, por gentileza, doutor, fazer aqui a projeção, só para também... Aqui a gente tem um exemplo, né, de termo de aceite do PEP, se vocês conseguem observar. E aqui, esse termo é gerado, claro, depois que o sistema aceita, né, a adesão. E aqui tem o número do auto, né, para demonstrar que diversos itens aqui, 4, 048, 980, diversos itens foram pagos. Aqui tem a guia gerada automaticamente, essa no valor de 6 milhões, e o comprovante de pagamento aqui na sequência também, 6 milhões. A gente tem 5 desses termos, e os pagamentos totalizam 25 milhões dentro do auto, que originalmente era de cerca de 42 milhões, histórico, né? Então, como adiantado,
entendemos que seria importante a primeira certificação desses pagamentos para que haja, inclusive, a melhor delimitação da lide, né, para separar os argumentos, os períodos restantes e as discussões remanescentes. E com relação às discussões remanescentes, mantém-se a posição da companhia com relação à decadência do período de março a novembro de 2009, uma vez que trouxe documentos demonstrando que houve, sim, pagamento parcial do imposto, até considerando o regime de centralização a que a companhia brasileira é sujeito, e também a questão de que dentro desses períodos ainda persiste a discussão do enquadramento ou não dos itens no regime da substituição tributária. Então, em linhas gerais, são essas as questões, doutor Samuel. Obrigado pela palavra. Então, Samuel, nós não o ouvimos, não sei se só eu. Estava no mudo. Desculpa. Então, doutor Vanderlei, eu vou retirar o processo para que dê tempo do senhor protocolar essa petição, né? Caso não consiga, haveria a possibilidade de fazer fisicamente. Então, há essa possibilidade, onde aponta, né, faça impressão, tire foto da tela que impeça a realização do protocolo no EPAT, e aí faria a tentativa do protocolo junto ao tribunal. E aí, então, aguardo essa petição e trago o processo para uma próxima sessão. Entendido? Perfeito. Nós realmente queríamos ter apresentado antes, mas realmente esse problema não está impedindo e a gente pode fazer físico, sim, não tem problema nenhum, caso persista. Perfeito, então. Então, encerrando o julgamento do AIM do processo relativo ao AIM 404-8980, cujo autor é a Companhia Brasileira de Distribuição. Eu registrei a sua sustentação oral. Então, devolvido para o relator. Obrigado, bom trabalho a todos. Obrigado, bom dia. Na sequência, temos Raizen Paraguaçu Limitada, processo de relatoria do Dr. Faisal, é um recurso misto, e é o AIM 411-7551. Já foi feita a sustentação oral, né, Dr. Faisal? Correto. E acredito que o senhor está trazendo o voto. Correto. Obrigado, Perfeito. doutor Samuel. Bom dia. Consegue me ouvir bem, não? Está um pouco baixo. Um pouco baixo? Para mim está normal. Bom, vou tentar falar um pouco mais alto. Melhorou. Doutor Samuel, pediria, por favor, se possível, que o doutor abrisse a edição do voto. Eu trouxe uma versão revisada aqui, para juntar o processo. E aí, na sequência, já... Acredito que já esteja habilitado para subir o voto. Eu vou colar, Isso. então, a nova versão, para que todos possam acompanhar. Um segundo. Hoje o sistema não está muito... Não está ajudando. Estou apanhando um pouquinho, mas vamos lá. Eu salvei a nova versão do voto. Ainda vou mexer na ementa, mas só para iniciar o julgamento. Então, bom, novamente bom dia a todos. Como o presidente doutor Samuel já bem colocou, esse processo já foi pautado numa outra sessão previamente e já houve a sustentação oral.
Só de forma bastante sintética, né, são 9 acusações imputadas ao contribuinte. Já houve julgamento em primeira instância, com provimento parcial do auto, né, quer dizer, houve já uma admissão parcial da defesa apresentada, e o recurso é misto, portanto, né. A representação, ainda em sede de manifestação em contra-razões de recurso ordinário, pediu a conversão desculpa, determinou uma diligência para que o fiscal se manifestasse sobre um novo laudo juntado pelo contribuinte em seu recurso ordinário, e o processo em seguida veio para julgamento. Na sustentação oral foram levantadas algumas questões, algumas dúvidas ao patrônio da autuada, e eu trago agora o voto, já antecipo a todos os colegas que eu voto pela conversão em diligência, né? Vou fazer então a leitura do voto a partir do item 11, que acho que já está disponível para todos. Bom, conforme o relatório acima, trata-se de levantamento fiscal com 9 acusações imputadas ao contribuinte conforme abaixo. Então, trago aqui uma síntese, né, das acusações. Em seu recurso ordinário, a autuada reitera os argumentos da defesa, insistindo que as infrações que lhe foram imputadas não teriam efetivamente ocorrido, trazendo novo laudo que já foi objeto de diligência conforme manifestação da representação fiscal. Alega ainda a seu favor a autuada que não seria razoável supor que as recorrentes, sendo as maiores empresas nacionais atuantes no setor de fabricação e comercialização de álcool e açúcar, tivessem tantas diferenças de estoque, reiterando que as provas não teriam sido analisadas adequadamente quando do julgamento realizado pela DPJ, salientando exemplificativamente o tópico 53 da R-decisão recorrida de folhas. Eu trago aqui um trechinho trazido no recurso da autuada, em que ela aponta um critério equivocado aqui na análise do auto. No caso acima, alega a autuada que, dadas as características do produto, a contagem de estoque não poderia se dar da mesma forma que ocorre com empresas que atuam em outro setor. E que o ilustre FR deveria ter considerado as especificidades do álcool e do açúcar, mercadorias a granel, para realizar o presente levantamento pedindo o cancelamento do auto. E, não obstante o novo laudo trazido em seu recurso ordinário, o fiscal autuante, as folhas 5.644 e seguintes, manteve o seu entendimento. Após a diligência em comento, a autuada não intimada a se pronunciar, após a diligência em comento, a autuada não foi intimada a se pronunciar. Poderia dar ensejo, eventualmente, à alegação de cerceamento de defesa. Além disso, como se trata de processo complexo e volumoso, entendo que o feito não está apto a ser julgado, havendo a necessidade de conversão em diligência para que a autuada se manifeste sobre a diligência de folhas 5644 e seguintes, trazendo seus argumentos e reforçando as provas, se assim entender, a fim de que alguns esclarecimentos sejam prestados para a melhor formação do convencimento do relator. Aí eu trago aqui alguns esclarecimentos que eu entendo importantes, né? Em relação ao item 1, a recorrente afirma que as diferenças nas saídas de 15.158.852 litros decorre de erro do AFR, bem como as folhas 5466, que é a diferença de 1.142.685 litros na saída ocorreu por conta de venda fracionada decorrente de emissão de nota fiscal de venda para entrega futura emitida em 2013, número tal, razão pela qual houve a baixa do estoque em 2013 e não em 2014. Convertido o feito em diligência, o AFR se manifesta sobre o laudo juntado na impugnação e complementado em recurso ordinário, afirmando
Mando que, aí eu trago o que o fiscal se pronunciou a respeito desse ponto especificamente, né? Que o contribuinte assumiu prática equivocada de baixar o estoque na venda e não na remessa, a possibilidade de não ter emitido notas fiscais de remessa, o que erroneamente classifica como descumprimento apenas de obrigação acessória. No mais, afirma que as alegações em nada inovam as já refutadas manifestações de folhas tal, devendo ser destacado que naquela oportunidade foi manifestado que, eu trago aqui a manifestação da época. Pois bem, demonstrado o erro na baixa de estoque, tendo em vista que ainda não havia ocorrido a saída da mercadoria, cumpre investigar se a referida prática de fato ocasionou um prejuízo à arrecadação ou se se trata apenas de descumprimento de obrigação acessória. Desta forma, em relação ao item 1, considerando a diligência de folhas, entendo que o feito deve ser convertido em diligência para que o ilustre FR, após manifestação da autuada sobre sua diligência, se posicione no sentido de confirmar e demonstrar os erros apontados, considerando se houve nova baixa de estoque em 2014 e, em caso negativo, qual o prejuízo ou quais os reflexos causados na apuração e na arrecadação pelo alegado erro do contribuinte. Prossegue a recorrente agora sobre as diferenças autuadas do item 2 e 3, em que afirma que efetivamente essas diferenças não existem, pois trata-se de equívoco da Raizen no preenchimento de dados de obrigações acessórias do SPED fiscal, uma vez que o estoque físico do referido produto ao final de 2013 e 2014 eram respectivamente, e traz aqui a quantidade, não estando zerado, como constou equivocadamente da referida obrigação. Sustenta recorrente que os anexos 3, 4, 5 e 6 do laudo contábil, acostado à sua impugnação, demonstram que as quantidades remetidas pela Raizen para armazenamento na Raizen Energia em 2012 e 2013 somente retornaram em 2014 e 2015, quando então zerou o saldo do álcool anidro e outros afins da Raizen, armazenado na Raizen Energia. Corrigindo aqui alguns errinhos já enquanto faço leitura. Desta forma, sob os itens 2 e 3, o feito deve ser convertido em diligência para que o ilustre FR, após manifestação da autuada sobre sua diligência, dois pontos. Confirme se no período em comento existiram outras operações de remessa de álcool anidro e outros afins para a Raizen e quais as notas de retorno, quais as notas de retorno que eventualmente poderiam ser vinculadas às operações. E, se estas representam a totalidade das operações do período, comprovando assim eventual vinculação entre as mercadorias enviadas para o depósito de 2012 e 2013, que a recorrente afirma que teriam retornado somente em 14 e 15. Já no item 4, a recorrente sustenta que a quantidade de 29.892 litros foi considerado indevidamente um levantamento fiscal como aquisição com entrega direta para armazenagem, quando na realidade dizem respeito a devoluções de vendas efetuadas pela Raizen. Relevante para o julgamento, maiores esclarecimentos sobre esse ponto, determinando-se o que teria ocorrido com o referido produto após a devolução, de forma a comprovar se os produtos tiveram nova saída, anulando assim a operação de entrada. Diante do exposto, em relação ao item 4, volto pela conversão de diligência para que seja apurado pela FR, após manifestação da autuada sobre a diligência, se a quantidade de 29.892 litros de álcool diz respeito a devoluções de vendas e se houve as respectivas saídas com tributação do imposto. Prossegue o recurso sobre o item 5, no sentido de que a diferença de 14.131 litros de remessa para depósito na Raizen, filial Ourinhos, folhas 890, se refere à perda no transporte e armazenamento do produto e não à perda de produção, e não em perda de produção, que deve ser registrado no livro de produção diária. Desta forma, em relação ao item 5, o feito deve ser convertido em diligência para que o ilustre FR, após manifestação do contribuinte, apure se houve a comprovação da alegada perda no transporte e armazenamento do produto.
No item 6, que trata da diferença de 1.407.291 litros de remessa para depósito e armazenagem no terminal químico de Aratu, folhas 1.180 dos autos, defende a recorrente que o volume total adquirido de álcool etílico anidro industrial, anidro, etanol anidro e outros afins, foi exatamente o volume que foi reclassificado para anidro combustível sem corante e remetido para armazenamento no terminal químico de Arauto, conforme se constata das notas fiscais de aquisição e remessa. Diante do exposto sobre o item 6, imperativa a conversão do feito em diligência para que o ilustre FR, após manifestação do contribuinte, confirme se a reclassificação se refere aos produtos com as mesmas características. Nas notas fiscais de aquisição, há menção expressa de que o produto seria descarregado no terminal químico de Aratu e apurar se existiram outras operações nas mesmas datas, do mesmo produto, da mesma natureza e do mesmo fornecedor, às quais as referidas notas de remessa pudessem ser vinculadas. Por fim, quanto ao item 7, a recorrente afirma inexistir diferença de 1.089.717 litros entre remessas para depósito e armazenagem na Raízen, filial Barra Bonita, folha 537 dos autos, sendo que parte deste volume de etanol hidratado e outros fins teria por destino a armazenagem no estabelecimento da Raízen Energia. No caso, a recorrente sustenta que vendeu as mercadorias para a Raízen Combustível, CNPJ tal, sendo emitidas notas fiscais de venda, conforme reprodução a título exemplificativo da nota fiscal número 1162, que consta que o produto vendido foi aquele adquirido através da nota fiscal número 27406, na mesma quantidade, constante da referida nota fiscal. Assim, novamente afirma que o produto foi reclassificado, sendo vendido para a Raízen como etanol hidratado combustível, inexistindo diferença. Diante do exposto, quanto à diferença de 755.614 litros do etanol hidratado, constante do item 7, entendo que o feito deve ser convertido em diligência para que o EFR, após manifestação do contribuinte sobre a diligência de folhas, confirme se a reclassificação se refere aos produtos com as mesmas características e se a relação das notas fiscais de aquisição de 755.614 litros de etanol hidratado e outros, corrigindo aqui os definidos, e outros fins, corresponde à relação de notas fiscais de venda da mesma quantidade de etanol de combustível já reclassificados. Ainda em relação ao item 7, no que se refere à diferença de 334.103 litros, o recorrente defende que a referida diferença, 0,45768% sobre o total, refere-se à perda ou quebra por evaporação. Desta forma, em relação à diferença por perda, evaporação ou ainda por questões de temperatura, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para que o contribuinte, ao se manifestar sobre a diligência, apresente prova quanto à alegação de evaporação do estoque, bem como no que se refere à eventual diferença por conta de temperatura, dilatação ou retração correspondente à litragem do álcool, confirmando se foi considerada a perda ou quebra por evaporação no transporte das mercadorias ou na armazenagem para posterior manifestação da FR. Bom, diante do exposto, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade material, voto pela conversão do julgamento em diligência para que o contribuinte se manifeste sobre a diligência de folhas 5644 e seguintes, seguindo o processo na sequência para a manifestação do ilustre FR autuante, para a manifestação do ilustre FR autuante, sobre os itens acima elencados, sem prejuízo de se manifestar sobre os novos esclarecimentos prestados pelo contribuinte. Após a manifestação do ilustre FR, os autos deverão ser remetidos à representação para que se manifeste, retornando os autos para novo julgamento. É assim que voto, devolvo a palavra ao Dr. Samuel e vou pedir licença para fazer alguns ajustezinhos aqui no voto.
de alguns erros que eu corrigi durante a leitura. Obrigado, doutor Samuel. Imagina, doutor Faisal, parabenizo pelo voto. Acredito que já esteja na página para o senhor fazer o ajuste necessário. Correto. Já está, né? Tá sim. Vou fazer. Presidente, só uma indagação. Pode falar. A diligência, primeiro agradecer o voto do ilustríssimo relator, doutor Faisal, e apenas indagar, porque a diligência ela vai demandar uma série de elementos, é uma diligência bastante complexa. Se o doutor Faisal poderia estabelecer um prazo mais dilatado, porque quando não tem prazo, em tese, a gente tem que responder em 5 dias. Normalmente concede 30 dias, mas até se poderia ser um prazo mais dilatado, naturalmente com a concordância da representação fiscal, né, tendo em vista o volume de informações que precisam ser apresentadas para essa diligência. Bom, de fato, eu entendo que o processo é complexo, é volumoso, né? 5 dias não me parece nada razoável. Normalmente, o prazo de 30 dias é o prazo mais utilizado. Mas eu entendo que poderíamos conceder um prazo até maior. Poderíamos conceder um prazo de 60 dias, mas eu não sei como é que funciona a questão do sistema, e não sei se é possível, em termos de sistema, o relator conferir um prazo maior. Já discutimos Entendo que sim, viu, doutor Faisal? mas eu não sei o que Entendo que os sim. colegas entendem. Eu também não sei como funciona a questão do sistema para esse prazo de diligência, mas assim, o prazo de 5 dias, ele é o prazo quando o contribuinte vai se manifestar sobre o resultado de uma diligência feita para o fiscal. Quando a diligência é para o contribuinte, o prazo é de 15 dias. No entanto, eu acredito que nesse caso, especificamente, poderíamos conceder sim os 60 dias. Doutor Faisal, não sei como vai funcionar do ponto de vista de sistema, Concordo, mas é uma demanda muito grande para que se... Volumoso, sem dúvida. O processo volumoso e a diligência muito complexa, com muitos detalhes. Eu acredito que 60 dias seria um prazo razoável. Aí depois a questão do sistema é uma questão E até para o fiscal também, eu acho que resolve lá. fiscal 60 dias. Eu não sei se o sistema aceita, mas se vamos dar para o contribuinte, podemos até dar para o fiscal. Sim, pode especificar isso na decisão e depois... Vou especificar, da minha parte eu concordo, vou especificar então dessa forma. Acredito que não seja um problema não você especificar dessa forma. E uma sugestão, doutor Faisal, no último parágrafo, eu colocaria tão somente se atendida, né, se cumprida a diligência por parte do contribuinte, aí sim remeter os autos Do AFR, ok. Ok. Um ajuste. Vou fazer esse ajuste então aqui. Só para que isso não venha automático, né? Concordo. Imagina que o contribuinte não apresente nenhuma prova. Concordo. Uma cautela prudente. Doutor Ramon enviou mensagem pedindo que a gente aguarde 15 minutos, porque ele precisou atender uma ocorrência lá na casa dele. Então, a gente poderia, doutor Faisal, seguir nesses ajustes e a gente aguarda o doutor Ramon. Perfeito. Estou revisando aqui a parte final, então. Um segundo.
Presidente, está de volta. Já. Perfeito. Tá tudo bem? Tá. Socorri já. Obrigado. Maravilha. Ok, já consegui terminar, então, aqui. Vou registrar. Um segundo. Quando a conversão de diligência, eu não preciso votar nos dois, né? Então, aparece só uma opção aqui para mim. Não, ele fecha as opções, está correto. Ok, doutor Samuel, já registrei o voto, fiz o apontamento que o doutor havia me recomendado ao final, que caso o contribuinte não se manifeste, o processo deve retornar diretamente para o tribunal para novo julgamento. Perfeito. Posso encerrar debates? Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando a votação. Todos votaram, seguindo o Dr. Faisal, relator, pela conversão do julgamento em diligência. Então, Dr. Carlos, julgamento convertido em diligência nos termos do voto do ilustre relator, do Dr. Faisal. Perfeito? Obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Um bom Bom dia, doutor Carlos. Obrigado. Bom dia, obrigado. Então, a partir deste momento, encerrando votação e julgamento do AIN 411-7551, cujo autor é Raiz em Paraguaçu Limitada. Na sequência, temos Colúmbia Distribuidora S.A., UAIN 41-30-349, processo recurso ordinário de minha relatoria. Temos a presença da doutora Maria Leonor para acompanhamento do julgamento, já foi feita a sustentação oral. A doutora Maria Leonor ainda não aparece para mim. Já está na tela, presidente. Tá, né? Mas a doutora Maria Leonor estava presente Sim, na ela sessão. está. Estou vendo, doutor Maria, bom dia. Está aqui já. Estou vendo, Não, né? tá, não estou vendo. Mas já deve... Perfeito. Vou subir meu voto para que todos consigam acompanhar. Meu voto já está disponível. Então, o AIN contém uma única acusação, a qual versa sobre creditamento indevido de ICMS em decorrência da escrituração de notas fiscais consideradas inábeis, cujo emitente teve sua inscrição estadual cancelada. O ponto nodal da discussão travada no presente AIN é saber se a recorrente faz jus ou não ao creditamento do imposto lançado em seus livros fiscais. Os créditos foram glosados em decorrência do fato de que os documentos que ensejaram tal aproveitamento foram considerados inábeis, cujo emitente teve sua inscrição estadual cancelada. Em que pese as constatações verificadas na empresa remetente, fato é que as demandas envolvendo o creditamento indevido em virtude da escrituração de notas fiscais consideradas inábeis são solucionadas a partir da análise do conjunto probatório, tendente a testar a boa-fé da recorrente,
tendo em vista a súmula 509 do STJ. Neste passo, com vistas a comprovar a existência da boa-fé no presente caso, a recorrente juntou significativa quantidade de documentos, bem como o parecer técnico de natureza contábil, as folhas 2435 a 2943, tendo como propósito apresentar e evidenciar a realização das operações e as respectivas liquidações financeiras. Nesse passo, com vistas a comprovar a existência da boa-fé, ocorre, contudo, que, ao examinar a decisão monocrática, constata-se que esta contém vício insanável, dado que o julgador não apresenta exemplos de documentos analisados que pudessem fundamentar o entendimento que o levou a concluir que a boa-fé não restou configurada, ou que determinado documento apresentado pela recorrente não teria sido suficiente para comprovar a liquidação financeira de determinada operação. Ao contrário, o julgador cita de forma genérica e exemplifica a possível inconsistência apenas com a indicação da análise de uma única nota fiscal, a qual fora realizada no bojo da decisão, que inclusive restou anulada pela colenda da terceira Câmara Julgadora. E aí eu trago exatamente o ponto em que é citado nessa decisão, que é o parágrafo 8, as folhas 29 e 95. Ora, o único apontamento de existência de inconsistência na prova de pagamento, que teria sido adotada como fundamento na decisão, ora em análise, consiste numa apreciação realizada quando do primeiro julgamento, o qual, conforme já foi mencionado, foi anulado justamente por falta de apreciação das provas apresentadas pela recorrente. Então, nessa decisão, que é objeto do recurso ordinário que está em julgamento, o julgador de primeira instância, novamente, ele pega um exemplo, um único exemplo, são várias notas fiscais, e ele pega um único exemplo para apontar que teria fragilidade na prova de pagamento, ele pega uma única nota fiscal, mas de uma análise que foi feita pelo julgador quando do julgamento, que foi anulado, justamente por não ter tido apreciação de provas. Ele não faz nenhum enfrentamento e nem sequer cita o parecer de natureza contábil que foi apresentada pela recorrente. Então, basicamente, ele reproduz a análise que tinha sido feita quando do julgamento, cuja decisão já foi anulada. Então, a meu ver, resta patente que o julgador apenas apresentou sua conclusão sem, todavia, demonstrar o fundamento pelo qual a boa-fé da recorrente não teria restado comprovada. Ele cita e traz alguns comentários relativos às outras elementos que poderiam ensejar ou não a boa-fé. Mas, especificamente em relação à prova de pagamento, e aí sem sopesar a importância, se pagamento é mais importante que transporte ou fluxo de mercado livre, eu acredito que, justamente sem apontar esse grau de importância, mas pelo fato de que não há nenhum enfrentamento quanto às provas que comprovariam a realização dos pagamentos, eu entendo que é uma decisão com vício. Então, resta patente que o julgador apenas apresentou sua conclusão, sem, todavia, demonstrar o fundamento pelo qual a boa-fé da recorrente não teria restado comprovada. Logo, é inequívoco que o julgador de primeira instância deixou de analisar e enfrentar os documentos juntados pela recorrente. Com efeito, entendo que não há possibilidade de prosseguir com o julgamento do mérito do AIN em debate, haja vista que o julgador monocrático deixou de enfrentar ponto crucial para o deslinde da controvérsia, o que constitui vício insanável e violação disposto no artigo 103 do Decreto 54.486 de 2009 e artigos 5º, inciso 5 e 12 do Código de Defesa do Contribuinte. Portanto, conheço do recurso ordinário para dar-lhe provimento a fim de declarar nula a decisão de primeira instância para que outra seja proferida em seu lugar, a qual deverá demonstrar que analisou e enfrentou os documentos apresentados pela recorrente. Então, para que fique claro esse ponto que evidencia a omissão do julgador de primeira instância, está as folhas 2,9 e 9,5, parágrafo 8º da decisão de primeira instância. Doutor Samuel, parabenizo pelo voto. Durante os debates, né, após a sustentação oral, eu tinha ficado com a impressão de que, de fato,
existiriam aí pontos a serem abordados, né? E eu estou de acordo com o voto e vou acompanhá-lo. Perfeito. Vocês estão avaliando, né? Tá todo mundo quieto? Eu já estou te acompanhando aqui. Não, perfeito. Achei que tava, que não abriu os debates ainda, eu achei que a gente estava, pelo menos verbalmente, né? Estava até iniciado o sistema. Desculpa, eu tava realmente lendo a decisão que vamos cancelar nessa oportunidade, que ainda não havia. Em relação aos outros temas. Eu entendo que a decisão. Desculpa. Em relação aos outros temas, ela até que avança na discussão, traz as questões, né, relativas ao e-mail, Isso, ao traz questões transporte e tudo, mas ele cita um trecho grande da decisão anulada como fundamento da análise das provas. Isso é realmente um problema. Claro. Eu acho que essa é uma nulidade importante, na verdade. Ele não pode usar uma decisão anulada como fundamento da sua análise das provas de pagamento. Eu até, assim, analisando, avançando, né? Eu concordo com o resultado final do julgamento dele, de que não está demonstrado por tudo que ele analisa. Mas ele precisava fazer a própria análise das provas, ele não pode simplesmente... Ele poderia, uma decisão talvez, anulada. Ele poderia, talvez, até trazer aquela nota, né, que ele fala de 1 milhão, que é um número absurdo, e que tem esse problema no pagamento, mas não simplesmente fazer referência a uma decisão que já foi anulada. Então, assim, eu entendo que a decisão, essa última, né, que é objeto do nosso recurso aqui, do recurso que a gente está analisando, ela tem supressão de instância, falta de apreciação de prova, e ela já parte da conclusão, ela não traz o fundamento. Sim. Então, ela é cheia de problema. Tá. Não, acompanha, doutor Samuel. Eu voltei para ler, porque quando eu li o voto, eu falei assim, nossa, mas
Ele rápido. enfrenta, né? Na sustentação oral, durante o debate, o professor Samuel enfrenta. chegou a comentar que ele transcreve grande parte, aí transcrevia já, né? Grande parte. Sim, ele transcreve grande parte da decisão anulada. Então, por este ponto. Por isso que eu até mencionei, falei, não acho que o prova de pagamento é mais importante que frete, mais importante que fluxo de mercadoria ou que contrato, mas eu acredito que tem que fazer uma análise de todos os Ele usou uma requisitos. técnica equivocada. É comum vermos os julgadores monocráticos, quando tem a decisão anulada por falta de análise de algum argumento, na verdade, eles repetem a mesma decisão, acrescentando alguns parágrafos, mas não citando a decisão anterior. Ele copia mesmo, sem citar. E tudo bem, a decisão é dele mesmo, ele que escreveu, normalmente volta para o mesmo jogador. E complementa, né? E aí ele complementa. O meu processo, inclusive, foi usada essa técnica no processo que eu vou apresentar o voto agora. Mas, enfim, tá certo. Acompanha, doutor Samuel. Perfeito o voto. Parabéns. Obrigado. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Todos confirmados. Todos votaram, então, pela anulação da decisão anterior. Doutora Maria Leonor, então, por unanimidade, decisão anterior anulada por conter vício. Bom dia, obrigado, doutora. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Até logo. Bom dia. A partir deste momento, encerrando a votação e julgamento do AIN 4130-349, cujo autuado é Columbia Distribuidora S.A. Temos o processo Petromais, Distribuidora de Petróleo Limitada, em 4089-620. Relatoria da doutora Daniela, é um recurso misto. Doutora Daniela, pode iniciar, por favor. Tá. Doutor Samuel, posso só pedir para disponibilizar para eu atualizar o voto? E aí eu faço um resumo. Não temos patrono para sustentação oral, não é? Então, no meu controle aqui eu não tenho. Tá bom, não, estou então, questionando só porque ele havia pedido, mas tudo bem. Então tá bom. Não tem. Ok. Não tem. Então vou só colar o voto e aí eu apresento um resumo, acredito que seja suficiente para entender o caso, não é tão complexo. Perfeito. Eu acho que já está na tela para que faça o ajuste, né? Ou... Já abriu. Pronto, voto atualizado, porque aí fica disponível caso os senhores queiram ler. Eu vou fazer um resumo. Aqui o processo possui um recurso de ofício e um recurso ordinário. O auto de infração é composto por 5 acusações. As 3 primeiras acusações são de falta de escrituração de documentos fiscais. As 2 primeiras infrações resultaram em falta de pagamento do imposto, porque a primeira é saída de mercadorias tributadas e a segunda é saída de mercadorias sujeita ao regime da substituição tributária. Então, no primeiro item, cobra-se o imposto das operações próprias, e no segundo item, cobra-se o ICMS-ST. O terceiro item de acusação também é falta de escrituração de documentos fiscais, porém de saídas não tributadas. O item 4 é infração formal por não responder às notificações do fisco, uma notificação, na verdade, e o item 5 é elaborar e entregar guias com informações divergentes das escrituradas nos livros fiscais. Então, temos 3. Então, o recurso de ofício, ele versa sobre o parcial provimento que o julgador monocrático deu para as infrações 1 e 2. E foi parcial
houve um parcial provimento, por quê? O termo inicial da contagem dos juros foi calculado com base na data errada. Como assim? O prazo para pagamento do imposto para a atividade específica deste contribuinte, que é saída de combustíveis, ele é o terceiro dia útil do mês subsequente ao das operações. O imposto foi calculado, os acréscimos moratórios foram calculados com base no primeiro dia útil do mês. Então, o julgador monocrático fez esse ajuste, atendendo o pedido do contribuinte, para postergar a mora do contribuinte para a data correta. A representação fiscal concorda com essa redução do termo, essa alteração do termo inicial da contagem dos juros, porque realmente é o que contempla a previsão na lei. Habitualmente vemos os autos de infração já lavrados com essa data correta, houve um equívoco aqui, foi corrigido, a representação fiscal concorda com o não provimento do recurso de ofício. É o quanto temos para o recurso de ofício. No recurso ordinário, temos uma situação peculiar aqui, que é o seguinte: quando da apresentação da defesa, o contribuinte apresentou apenas questões preliminares e prejudiciais, mas não trouxe nenhuma alegação de mérito para as acusações. A representação fiscal entende que esses temas não devem sequer ser reconhecidos pela Câmara, e que o julgamento nessa oportunidade deveria ter-se as matérias já trazidas na defesa, porque haveria supressão de instância. Então, mas eu discordo desse posicionamento. Eu entendo que não houve apresentação de novas provas, só novas teses e novas alegações. Eu entendo que é importante seguirmos o rito processual, o princípio da dialeticidade, da ampla defesa, porém, todas as alegações do contribuinte foram oportunizadas a manifestação para a Fazenda. E o princípio da formalidade no processo administrativo contencioso, ele é mitigado, assim como o princípio da dialeticidade também não é tão rigoroso. Então, nesse sentido, apesar de entender que o recurso deve versar, né, ele deve recorrer da decisão impugnada, e não é apropriado que se tragam matérias novas, entendo que, pelo princípio da busca da verdade material e da formalidade mitigada que rege o nosso processo contencioso administrativo, devo sim conhecer e responder esses temas, essas inovações recursais trazidas pelo contribuinte neste momento, lembrando que não houve apresentação de novas provas, é apenas novos argumentos. Então, nesse sentido, eu vou conhecer do apelo todo do contribuinte. Então, quais são as alegações? Aqui eu preciso ler para não pular, assim, muita coisa, apesar de que vou tentar resumir, já que não temos patrono acompanhando a sessão. Então, tá. Num primeiro momento, ele traz uma alegação que ele não trouxe no momento da defesa, de cerceamento de defesa, porque ele alega que os documentos juntados pelo fisco foram juntados só por amostragem, e teve aquela listagem de notas fiscais que o patrono afirma não ter acesso nesse momento mais para a elaboração da defesa. Bom, a previsão de juntada de documentos de emissão do contribuinte com base em amostragem, ele encontra amparo no artigo 22 da Lei 13.457, né? Os documentos dos itens 1, 2 e 3, eles são documentos de emissão do próprio contribuinte, são todas notas fiscais de emissão do contribuinte, portanto, de posse dele. Então, é certo que a ônus da autuada mantém em sua guarda os arquivos relativos aos documentos fiscais objeto do presente processo até o encerramento do mesmo. E no prazo para apresentação da defesa inicial da autuada, encontrava-se disponível, inclusive, a consulta pública aos documentos. Disponibilidade esta não questionada naquela oportunidade. Bom, parêntese aqui, até porque se trata de argumento novo, né? Nada importando que já não estivessem mais disponíveis quando da elaboração do presente recurso ordinário. Considero ainda que compete à interessada prover o seu patrono acesso aos documentos necessários para a elaboração da defesa. Documentos fiscais este que a autuada tem obrigação legal de guarda. Qualquer dificuldade nesta relação entre os particulares não é de ser oposta à Fazenda. Forte neste entendimento, afasto o alegado cerceamento de defesa. E aí eu passo a analisar a alegação, também nova, de que as operações cuidariam de transferência entre estabelecimentos da empresa.
motivo pelo qual deveria ser afastada a incidência do ICMS nos termos da súmula 166 do STJ. A alegação foi apresentada de forma genérica, não acompanhada de demonstrativo e sem apontar objetivamente quais documentos fiscais de transferência estariam incluídos nos itens 1 e 2 do auto de infração. E como vimos, o ônus é da recorrente de elaborar demonstrativo nos termos do artigo 22, parágrafo 1º da 13457 de 2009, apontando de forma objetiva as divergências que entende pertinente. No entanto, apesar de entender que é a obrigação da interessada demonstrar suas alegações, sempre em busca da verdade material, volto aos relatórios de folhas 8 a 233 e analiso detidamente, constato a existência de diversos CNPJs na listagem do demonstrativo, o que me leva à conclusão de que estamos diante de operações para empresas diversas, uma vez que não possuem o mesmo CNPJ base da recorrente. Ademais, os documentos fiscais juntados por amostragem, em folhas 234 a 270, não constatam a existência de CFOP de operações de transferência de mercadorias, situação esta admitida pela recorrente em seu apelo. Os documentos foram emitidos com destaque do ICMS, o que contraria a tese apresentada em seu recurso ordinário. Assim sendo, por não estarmos diante de operações de transferência de mercadorias, não há que se falar em aplicação da súmula 166. Ele pretende discutir a questão da súmula 166, tá, senhores? No entanto, não identifico que as presentes operações sejam de transferência, então não há sequer que avançar nessa discussão. Sei que é um tema polêmico, mas entendo que não nos cumpre aqui avançar, uma vez que não estamos diante de documentos de transferência. Ademais, ainda que assim não fosse, as infrações contidas nos itens 1 e 2 da inicial dizem com falta de escrituração de documentos fiscais, que teve como consequência a falta de pagamento do ICMS, uma vez que se tratam de operações tributadas. O contribuinte não se defende da não escrituração dos documentos, que resta demonstrada de forma inequívoca pelas provas colacionadas. Relativamente à exigência de ICMS-ST, vou reduzir esse pedaço, mas ele também, quanto ao item 3, o contribuinte opõe-se ao cálculo, à exigência do ICMS-ST, afirmando que o imposto seria exigível na entrada das mercadorias do seu estabelecimento. No entanto, trata-se de um equívoco, porque a substituição tributária ao que o contribuinte está sujeito é a do artigo 418, inciso 1 do RICMES, que trata especificamente das operações com combustíveis, e no caso dele, que é distribuidora, a substituição tributária é na saída das mercadorias do seu estabelecimento. E também não socorre ao contribuinte as alegações de que o cálculo a base de cálculo do ICMS substituição tributária teria sido feita com base em estimativa. No caso, embora haja a previsão de que o fisco possa calcular esses valores por estimativa, no caso concreto dos autos, conforme consta do relatório circunstanciado, o imposto foi calculado com base nos documentos emitidos pelo contribuinte. Então, não houve estimativa, houve o cálculo, nos termos do artigo 493, com base nos documentos emitidos pelo contribuinte. E as demais alegações são alegações acerca da abusividade e confiscatoriedade da multa e da atualização da base de cálculo e dos juros de mora que aplicam as súmulas 10 e 13. O contribuinte também pede a aplicação do artigo 527A para a redução da multa. No entanto, eu entendo aqui que não é o caso de se aplicar, né? Para as infrações 1 e 2 não seria possível a aplicação, porque há exigência de imposto. As aplicações 4 e 5 possuem valores irrisório frente ao auto, já são autuações muito pequenas, já que foi apenas uma notificação não respondida e uma GIA entregue com valor inadequado. Quanto à infração número 3, que é a que caberia realmente uma redução relevante, já que se trata de um valor alto de autuação, eu entendo que a penalidade combinada ela é uma penalidade adequada. Foi uma infração que se prolongou no tempo de não escrituração de documentos fiscais, embora relativa a operações de saídas isentas, nós estamos falando de uma saída no montante de 115 milhões de mercadorias. Então, ela se prolongou no tempo, tem um valor relevante, e no caso aqui é um mercado muito delicado, que é o mercado de combustíveis. A saída de mercadorias com irregularidades na documentação fiscal prejudica o mercado, e a fiscalização aqui tem uma atividade que entendo que vai para além da atividade meramente tributária, ela tem também uma atividade de segurança para o mercado em si. Então, nesse sentido, eu não concedo a redução
do auto de infração pleiteada e mantenho a acusação tal como lavrada. É como voto, senhores. Qualquer dúvida, fico à disposição. Perfeito. Obrigado pelo voto, doutora Daniela, parabéns. Ficou claro para mim, não tem nenhum ponto de dúvida ou questionamento. Eu estou pronto para votar. Daniela, mais uma vez, parabéns também pelo voto. E eu também não fiquei com nenhuma dúvida, não. Vou acompanhá-la. Igualmente, doutora Daniela, parabéns pelo voto, vou acompanhá-la também. Doutor Tiago, alguma consideração ou podemos finalizar o debate? Sem considerações, satisfeito, presidente. Parabéns à doutora Daniela pelo excelente voto. Obrigado, doutor Tiago. Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram, iniciando a votação. Todos votaram e, por unanimidade, acompanhando a doutora Daniela. Então, recurso ordinário conhecido e não provido, recurso de ofício conhecido e não provido. Então, a partir deste momento, encerrando a votação e julgamento do AIM 4089-620, cujo autuado é Petromais, distribuidora de petróleo limitada. Ainda não atualizou a tela. Sim, agora todos os processos com situação de encerrado. Então, a partir deste momento, encerrando sessão de julgamento, da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 1º de abril de 2022. Oswaldo, por favor, pode encerrar a gravação.